Bom, então vamos lá, aula 10. Hoje vamos falar de operadores autoadjuntos, tá? O contexto que nós estamos trabalhando é o mais ponto espaço vetorial com um produto interno. Então, em toda essa discussão, os espaços U é um espaço vetorial munido de um produto interno. Okay? E T de U em U, um operador linear. Operador linear é uma transformação linear de U em U, tá? Começar com uma definição. Então, T é... Oi? Tá, né? Tá bom, então. Então, T, um operador linear, a gente define um operador T estrela, também de U em U, tá? Que nós vamos chamar de operador adjunto de T. Tá? É um operador que satisfaz a seguinte relação: T de U por V, produto interno, é igual a U T estrela de V. Isso daqui vale para todo o V pertencente a U. Tá? Então, o adjunto é um operador linear também que satisfaz essa relação com T. Tá? A questão é, sempre existe um operador adjunto, né? Então, no nosso caso, também é a dimensão de U, né? É finita, a gente fixa igual a N, que é finita, né? Então, nesse caso, tem um teoreminha que se A é a matriz de T, da base canônica, então A elevado a T é a transposta de A. Então, o que é a matriz transposta? Você vai trocar as linhas pelas colunas, fazer as colunas virarem linhas, tá? A matriz transposta, tá? Então, dada a matriz A, a matriz transposta define um operador linear, né? Nós já vimos que todo operador linear no espaço de dimensão finita está relacionado a uma matriz, né? Aqui a dimensão n, então está relacionado a uma matriz n por n, tá? Então, a sua transposta, e toda matriz também está relacionada a um operador linear. Então, o operador linear relacionado à transposta define um operador que é o adjunto de T. Tá? E aí a nossa notação aqui, eu estou colocando, né, a notação, na maioria dos casos, né, essa notação é em relação à base canônica, né, mas em geral uma base ortonormal, tá? Em U. Na verdade, essa representação depende da... Nós consideramos a mesma base em U e base ortonormal. Então, essa notação matricial fica implícito que é em relação à base ortonormal. Tá? Então, sempre existe o adjunto. Então, como é que a gente acha o adjunto, né, de um operador T? Você representa esse T matricialmente, calcula ele numa base ortonormal, representa ele matricialmente, encontra a transposta, e essa transposta vai dar origem ao operador adjunto de T. Tá? Em dimensão infinita, a conversa muda um pouco, né? Mas em dimensão infinita, que é o nosso caso aqui, é só pegar o adjunto. Algumas propriedades que vêm direto da transposição, né, de matriz, é que o adjunto da identidade é a identidade. Se tivermos a soma, né, do operador T mais S adjunto, é igual ao T adjunto mais S adjunto. Tá? Alfa T adjunto é igual a alfa T, ok?
Também tem o produto. O produto tem aqui uma ressalva, né? Que é preciso inverter a ordem. E adjunto do adjunto volta no T. Consequência imediata da transposição de matrizes, tá? Então a gente define o que é importante então, né? Dado o operador T, o adjunto dado utilizando essa matriz transposta, mas essa relação aqui que é importante. Ok? Dizemos que o operador é autoadjunto. Vou fazer aqui uma definição. Dizemos que T é autoadjunto quando T é igual a T estrela. Quando ele é igual ao adjunto, tá? Então, autoadjunto quando o operador é igual ao adjunto. E aí, nesse caso, vale então, né? T de UV é igual a U, T de V, para todos UV pertencente a U. Tá? Essa é a propriedade que o operador autoadjunto tem num espaço vetorial com produto interno. E, de fato, essa é essa propriedade é que vai nos permitir obter as boas propriedades dos operadores autoadjuntos, tá? A primeira dela, que ainda é consequência da definição e da transposição de matriz, é que se T e S são operadores autoadjuntos, então a soma também é autoadjunto, porque por a gente tem que isso daqui é T estrela mais S estrela, como eles são autoadjuntos, isso é T mais S. Alfa T estrela é alfa T, que é igual a alfa T. Ou seja, multiplicar por um escalar também é um operador autoadjunto, tá? E se T e S comutam, em geral, operadores não comutam, né? Mesmo na mesma dimensão, tá? Mesmo sendo operadores lineares, né? Matrizes quadradas nem sempre comutam. Mas se caso comutam, então o produto também é autoadjunto, com a hipótese de que T e S são autoadjuntos. Ok? Então essas são as primeiras propriedades de operadores autoadjunto. A soma de operadores autoadjunto e autoadjunto, a multiplicação por escalar, e se eles comutam, o produto também é autoadjunto. Bom, vamos fazer exemplos então. Fazer um exemplo. Exemplo 1. O operador T de R2 em R2, tá? T de XY igual a X2Y. Ok? Como é que a gente acha o adjunto ou pode decidir até mesmo se esse operador é ou não autoadjunto? Ora, vamos calcular ele na base do R2. Então, o T de 1, 0 e o T de 0, 1. Vamos ver quanto que dá isso aqui. T de 1, 0 vai ficar 1, 0. T de 0, 1 vai ficar 0, 2. Tá? Então, a matriz de T em relação à base canônica do R2 é a matriz 2 por 2 dada por 1, 0, 0, 2. Tá? Quem é a transposta? A transposta é essa coluna vira linha, né? Então aqui está 1, 0 na coluna, eu vou colocar 1, 0 na linha. 0, 2 na coluna, eu vou colocar 0, 2 na linha. Então fiz a transposta. E olha só, são iguais, né? Ou seja, A é igual a T. Então, portanto, T é igual a T estrela. Tá? O operador é autoadjunto.
Isso é o suficiente para garantir que ele é autoadjunto, ou seja, é o suficiente para garantir que vale aquela propriedade T de U V, produto interno é igual a VT de U, produto interno. Mais um exemplo. E por que é importante operadores autoadjunto, né? Já vai ficar claro já que os operadores autoadjunto é os operadores mais simples que existe, né? Ele possui uma representação matricial mais simples, é o operador que pode ser decomposto em espaços unidimensionais, tá? Então, outro exemplo, T de R2 em R2, ok? T de XY igual a X menos Y. Essa é a projeção em relação ao eixo X, né? Projeção não, reflexão, né? É a reflexão em torno do eixo X. A projeção não é autoadjunto, tá? Então essa é a reflexão em relação ao eixo X. Vou colocar reflexão em torno do eixo X, tá? Qual que é a matriz então? A é a matriz de T na base canônica. Vamos lá. O T de 1, 0 vai ficar 1, 0. O T de 0, 1 vai ficar 0 menos 1. E é uma matriz diagonal. A matriz diagonal é sempre simétrica, né? Ou seja, A é igual a transpostas. Em termos de matrizes, tá? Acho que vale destacar isso. Quando A, só olhando para a matriz, é igual a A de T, a gente fala que a matriz A é simétrica. Tá? Então, quando a matriz é simétrica, o operador T é autoadjunto. Tá? É um teoreminha isso aqui. Mas é o que nós estamos utilizando, bem útil. Tá? Eu falei meio sem querer da projeção, então eixo x, então eu vou deixar aqui, ó, t de xy igual a x0. Eu vou deixar para você verificar que se esse operador é ou não autoadjunto. Outro exemplo. Mais um exemplo. Exemplo 3. T também de R2 em R2. Vamos fazer uma rotação de 90 graus. T de xy igual a menos yx. É a rotação de 90 graus, no sentido anti-horário. Tá? Em relação à base canônica, vamos achar a matriz. Aplicado no 1, 0, vai ficar 0, 1. Aplicado no 0, 1, vai ficar menos 1, 0. Ok? A transposta. Fica então, ó, 0, 1. Essa coluna virou linha. E essa coluna vira linha. Menos 1, 0. Perceba que são diferentes. A é diferente de AT. Portanto, o operador T não é autoadjunto. Ok? Bom, vamos então para algumas propriedades do operador autoadjunto, né? Por que esses operadores são importantes? Então, vamos lá. Primeira propriedade é essa daqui. Teorema. Tá? Então, seja T um operador autoadjunto. Tá?
Se lambda 1, lambda 2, lambda n são autovalores, lambda m aqui, autovalores de t, né, 2 a 2 distintos, ou seja, são todos diferentes um do outro, tá? Então, os autovetores correspondentes, olha só que interessante, V1, V2, vou chamar de V1, V2 até Vm, são 2 a 2 ortogonais. Tá? A gente provou na aula anterior que, associado a autovalores distintos, os autovetores são LIs. Para operador autoadjunto, se o operador é autoadjunto, associado a autovalores distintos, estão autovetores 2 a 2 ortogonais. Tá? Formam um produto interno entre eles é 0, 2 a 2. Tá? Demonstração. Bom, vamos então supor i diferente de j e fazer a seguinte conta. Ó. Lambda i, produto interno de vi e vj, é igual a lambda i, vi, vj. Só coloquei o escalar aqui, o alto valor lambda i para dentro. Uma vez que ele é alto valor, lambda i, vi é tvi, vj, que é alto valor. Mas t é autoadjunto. Aqui a gente usa a propriedade de ser autoadjunto. Isso é vi, t de vj. Mas isso é igual, então, vi, t de vj é igual a lambda, lambda j, vj. Ok? Isso daqui é igual lambda j, vi, vj. Então, essa igualdade implica, passando esse termo para lá, lambda i menos lambda j, produto interno vi, vj, igual a zero. Mas como os autovalores são 2 a 2 distintos, esse daqui tem que ser diferente de zero. O que implica, então, que vi, vj é igual a zero para todo i diferente de j. E j de 1 até n, ou seja, são 2 a 2 ortogonais. Era isso que a gente queria demonstrar. Então, associado, se o operador é autoadjunto, associado a autovalores distintos, correspondem autovetores ortogonais. Tá? Bom, um outro fato que eu vou enunciar aqui sem prova, tá? É o seguinte, a prova você pode encontrar no livro do Elon, tá? É que se o operador é autoadjunto, t é igual a t estrela, tá? E f é invariante por t, ou seja, um subespaço de U invariante por t, então o complemento ortogonal de f também é invariante. Tá? Tem um resultado mais geral, na verdade, que não precisa ser autoadjunto, né? Se f é invariante, tá, por t, então o ortogonal é invariante pelo adjunto. Então isso também é um resultado. Em particular, se ele for autoadjunto, né? Então f de t é invariante, vou colocar aqui por t, né? Já que t é igual a t estrela. Esse fato é bem interessante e importante para os operadores autoadjuntos. Então, quer ver um exemplo? Vou fazer aqui um exemplo. T de R2 em R2, dado por T de x mais alfa y, e esse alfa diferente de zero, um número real diferente de zero.
tá? Então, quem é a matriz, né, de A? A matriz A de T em relação às bases canônicas. Então, aplicando no 1, 0, isso vai ficar 1, 0. Isso vai ficar alfa 1. Ou seja, o T de 1, 0 é igual a 1, 0. E o T de alfa 1 é igual a... O T de alfa 1 não, desculpe, o T de 0, 1, que é o segundo vetor canônico, é igual a alfa 1. E olha só que interessante essa igualdade. O T de 1, 0 é igual a 1, 0. O que significa? Que ele está deixando o vetor 1, 0 fixo. Ou seja, T de U é igual a U. Então, lambda igual a 1 é alto valor. Tá? Qualquer coisa, dá uma voltada na aula anterior que a gente falou sobre alto valor, nas duas aulas anteriores. Tá? Porque, né? T de 1 é igual a E1. Então, lambda igual a 1 é um alto valor. E o espaço, vou colocar aqui embaixo, o espaço gerado por E1, tá, é o eixo X. Que, por ser um alto vetor, então lambda 1 é um alto valor e associado E1 é alto vetor. Por ser um alto vetor, vamos chamar isso aqui de F. Tá? E esse F aqui é invariante. O gerado pelo E1, que é o eixo X, é invariante. Tá? Então você tem lá o eixo X, fica invariante. Okay? Mas quem é o ortogonal do eixo X? O ortogonal, que seria o F ortogonal, que seria o E1 ortogonal, tá? Nós definimos também algumas aulas atrás o espaço ortogonal, né? É o eixo Y. O espaço vetorial que é perpendicular à ortogonal aqui é X. É o eixo Y. Mas F ortogonal não é invariante. Por que eu sei que não é invariante? Olha só, aqui é o vetor 1, 0 e aqui é o vetor 0, 1. O T de 1, 0 dá 1, 0. Então, esse é alto valor alto vetor associado a 1. Mas o T de E2, que é o 0, 1, é igual a alfa 1. E como alfa é diferente de 0, esse vetor sempre sai desse espaço. Ele tem uma coordenada x que tira, para estar no eixo y, né, a componente x tem que ser 0. Mas como alfa é diferente de 0, o t de qualquer valor aqui sempre vai dar sair desse eixo. Então, f ortogonal não é invariante. Então, qual que é a moral da história? F é invariante, mas o seu ortogonal não é invariante. O fato que eu tinha acabado de destacar aqui é que isso não aconteceria se o operador for autoadjunto, né? Se f é invariante, o ortogonal também é invariante quando o operador é autoadjunto. Tá? Então, qual que é a conclusão desse exemplo? É que T aqui não é autoadjunto. Porque se fosse, o F ortogonal teria que ser invariante, o que não está acontecendo. Tá? Ah, mas para que fazer desse jeito, né? Para explorar esse fato bonito sobre operadores autoadjuntos, né? É claro que você poderia simplesmente observar que A, então vou colocar aqui de fato, né? Poderia observar que A, né, é a matriz 1, 0, alfa 1 e que o A transposto é igual a 1, 0, assim, né? Alfa, dessa forma assim, né? Tá? E A é diferente de AT, porque o A é diferente de 0, né? Como o A é diferente de 0, essa componente aqui fica... Não tem como isso valer, né? Então T não é, de fato, não é autoadjunto.
Bom, então vamos partir para a principal propriedade dos operadores autoadjuntos, tá? Qual é ela? É o que a gente chama de teorema espectral. Tá? Nós vamos fazer para operadores autoadjuntos e na próxima aula para operadores ortogonais. Teorema espectral. Então vamos começar a fixar as ideias para discutir o teorema espectral. Primeiro fato é uma observação que se T de U em U é operador linear, a dimensão de U e a dimensão de operador linear e a dimensão de U é N, tá? Se a matriz de T é uma base ortonormal, não precisa ser necessariamente a base canônica. Eu vou colocar um Bzinho aqui, tá? Em relação a uma base, tá? Não precisa nem ser ortogonal. Tiver representação diagonal, ou seja, se em relação a essa base B, o operador T tem representação matricial de maneira que ele é uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Tem zero, todo zero fora da diagonal, tá? O que a gente pode concluir disso? Vamos supor, por exemplo, que B é uma base constituída pelos elementos o 1, o 2 até o N. Uma base para U. Então, se nessa base o T tem essa representação, quem que é esse elemento que entra aqui? É o T do primeiro cara da base, do primeiro elemento da base. Ou seja, né, então o que a gente conclui daqui? Que o T de U1 é igual a lambda U1. T de U2 é a lambda 1, né? Que é o primeiro que aparece aqui. Lambda 2, U2, até T de UN é igual a lambda N, UN. O que isso está dizendo? Está dizendo que se em relação a essa base a representação matricial do operador T é diagonal, esses elementos que aparecem na diagonal são os autovalores de T. E a base é constituída de autovetores. Então olha só que legal, né? Então lambda 1, lambda 2 até lambda n nesse caso são autovalores. E os elementos da base, o 1, o 2 até o n, são autovetores. Tá? Essa é a definição de autovetores. Tá? Os 1 até o n, os elementos da base, são não nulo. Qualquer coisa, dá uma volta um pouquinho na aula sobre autovalores de autovetores. Tá? Então, essencialmente, esse é o tipo de operador mais simples que pode acontecer. Se existe uma base para o espaço, de maneira que T nessa base é uma matriz diagonal, esse operador é o mais simples que pode acontecer. Que a matriz dele é uma matriz diagonal em relação a essa base. Tá? Então vamos a partir dessa discussão fazer uma definição que é a seguinte: dizemos que T de U em U, operador linear, é diagonalizável quando acontece a discussão acima, ou seja, se existe uma base de U constituída de autovetores de T.
E, em particular, nesse caso, se existe essa base constituída de autovetores, a representação matricial de T nessa base é a representação diagonal. Vamos fazer um exemplo. Tá? Então, T de R3 em R3. Tá? Existem ainda exemplos mais simples que esse, a projeção em relação a um espaço, um subespaço. Por exemplo, o exemplo que eu discuti acima, a projeção sobre o eixo X. Tá? A matriz é diagonal, 1, 0, 0, 0. O autovalor é 1 e 0. Tá? Olha, e outro exemplo aqui, né? Agora um exemplo mais formal. Então, T, dado por um operador, tal que a representação matricial dele é dada pela seguinte matriz. 3, 0, 0 nas colunas, né? Menos 3, 3, 0, menos 4, 5, menos 1. Tá? Então, na aula passada, nas aulas anteriores, nós discutimos como encontrar os autovalores, como encontrar o polinômio característico. Então, eu vou deixar para você fazer a conta, o determinante, para chegar à conclusão que P de lambda é igual a 3 menos lambda ao quadrado menos 1 menos lambda é o polinômio característico. Se necessário, assiste a aula anterior, as aulas anteriores, 8 e 9. Ok? Ou seja, então, lambda igual a menos 1 é autovalor. Eu vou deixar para você achar o autoespaço e verificar que V1 igual a menos 1, menos 20 e 16 é autovetor. E a multiplicidade, então, geométrica do menos 1 é igual à multiplicidade algébrica do menos 1, que é igual a 1. Toda essa discussão a gente fez em aula anterior. Tá? Lambda igual a 3 também é um alto valor. Só que a multiplicidade algébrica do 3 é igual a 2. E a multiplicidade geométrica do 3 é igual a 1. Ou seja, ao calcular os autovetores, o autoespaço, você vai observar que V2 igual a 1, 0, 0, tá? É um autovetor. Então, associado a lambda 2 igual a 3, conseguimos apenas um vetor LI. Porque a multiplicidade geométrica é 1. Ou seja, ao estudar os autovalores e os autovetores, a gente obtém somente 2 autovetores para esse operador T e não 3. Então, não existe uma base de R3 constituída de autovetores de T. Conseguimos apenas 2 LI. Tem somente 2 autoespaços invariantes. 2 subespaços invariantes. Conclusão, então, T não é diagonalizável. Então, respondendo à pergunta, será que sempre tem um tipo de operador que é diagonalizável? A resposta é o teorema chamado teorema espectral, né? Tá? Se o operador for autoadjunto, então ele é diagonalizável.
Se T é igual a T estrela, ou seja, o operador é autoadjunto, então T é diagonalizável, possui uma base constituída de autovetores. Diagonalizável. A maravilha, a beleza é que também vale a propriedade recíproca. Tá? Bom, aqui nesse momento eu vou omitir por momento a demonstração desse teorema e talvez eu faça ela em um vídeo separado, tá? Para evitar as tecnicalidades, é um argumento por indução, tá? Mas existe um fato aí relevante que é mostrar que esse operador é autoadjunto, então ele sempre possui um alto valor, um alto vetor. Logo um alto valor, logo um alto vetor. Tá? A gente também pode encontrar essa demonstração no livro do Elon, na página 167. Tá? Então, para evitar a parte técnica, vamos utilizar o resultado. Depois a gente pode voltar com a demonstração desse teorema. Vamos fazer então um exemplo. Então, T de R3 em R3. Uma questão interessante, né? Eu fiz aqui, deixa eu observar, né? Isso é importantíssimo. É que é C e somente C. Ou seja, é uma equivalência. Tá? Se ele é autoadjunto, então ele é diagonalizável. Se ele é diagonalizável, então ele é autoadjunto. Então, quem são os operadores que possuem uma base constituída de autovetores? São os autoadjuntos. E se por acaso um operador tiver uma base constituída de autovetores, então esse operador é autoadjunto. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, T de R3 em R3, de maneira que a matriz dele em relação à base canônica é dada por menos 2, 0, 0, 0, 6, 1, 0, 1, 6. Tá? Então, observe, né, que vou deixar para você verificar que A é igual a estrela, a transposta, ou seja, T é igual a T estrela, ou seja, ele é autoadjunto. Logo, ele é, por esse teorema anterior, diagonalizável. Existe uma base constituída de autovetores. Tá? Então, agora eu vou deixar para você fazer as contas, encontrar essa base, seguindo as aulas anteriores, que a gente encontrava os autovalores e os autovetores dessa matriz, tá? Mas eu deixo aqui então os autovalores para você conferir depois. Lambda 1 igual a menos 2, lambda 2 igual a 7, lambda 3 igual a 5. Associado ao lambda 1 você pode pegar o autovetor 1, 0, 0. Associado ao lambda 2 você pode pegar o autovetor 0, 1, 1. Associado ao lambda 3 você pode pegar o autovetor 0, 1, menos 1. Então, B igual a V1, V2, V3 é uma base de fato ortogonal, né, de U constituída de autovetores de T. T é autoadjunto, então os autovetores vão constituir uma base ortogonal porque é a propriedade dele ser autoadjunto, tá? Então são 2 a 2 ortogonais. Bom, então eu deixo para você verificar as contas e a gente conclui então a nossa discussão afirmando que os operadores então diagonalizáveis são os autoadjuntos. Os diagonalizáveis são aqueles operadores que possuem
uma base constituída de autovetores, que por sua vez a representação desse operador nessa base possui uma representação matricial através de uma matriz diagonal. É o mais simples que pode acontecer. Ele tem três subespaços invariantes e ainda ortogonais, de maneira que o operador restrito a esses espaços invariantes unidimensional é a multiplicação pelo alto valor. É o tipo de operador mais simples que pode acontecer, exceto o nulo, né? Ok? Então, obrigado. Até a próxima aula, que vamos discutir os operadores ortogonais.